Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse nacional. Hoje, 20 de novembro de 2018, Dia da Consciência Negra. É um dia de merecida memória aos nossos irmãos afro-brasileiros que, durante quase 400 anos, foram obrigados, como escravos, a dedicar sua força de trabalho à vida econômica do Brasil, sob o mando de pessoas, na grande maioria das vezes cruéis, que só visavam o seu bem-estar, exploravam de forma cruel a mão de obra negra no Brasil. Depois de quase 400 anos, como dito, veio a Lei Áurea e alforriou os escravos, mas de uma forma cruel também, sem nenhuma compensação. Os escravos que na senzala tinham alimento e roupa e algum cuidado de seus donos, de repentemente foram lançados fora das senzalas sem direito a levar nem mesmo uma rede, uma tipóia, como ele chamava. Vejam bem que crueldade. Dessa forma, a comunidade negra foi lançada nas periferias, sem direito a nada, vivendo de qualquer jeito. E mesmo assim ainda venceram, porque hoje a comunidade negra já se destaca no esporte, em algumas áreas da literatura, na cultura, de forma que aqueles que venceram com mérito dobrado, porque as portas para a comunidade negra sempre estiveram fechadas, a não ser as portas das cozinhas, que estavam sempre abertas para que atuassem como serviçais. E ainda hoje é assim. Sendo que a comunidade negra foi quem levantou o Brasil nos ombros, pelas mãos e nos ombros. Desculpem. A comunidade negra fez quase tudo no Brasil. E tem direito a quase nada. Tem direito a quase nada. Até as cotas, que eu acredito serem necessárias, são negadas por muita gente. O massacre à comunidade negra continua, devido à forma com a qual eles foram lançados fora das senzalas, fora das propriedades. Hoje, ainda temos nas periferias, nas comunidades, nas favelas, 90% ou mais de negros, aonde se digladiam, se matam. Toda sorte de infortúnio acontece.
a comunidade negra. E não há um reconhecimento por parte do governo brasileiro em fazer políticas, promover políticas que atendam a essa comunidade. Mas é o contrário, se você visita um presídio no Brasil, em qualquer parte do Brasil, a maioria absoluta de presos são pretos, negros ou pardos. Negros ou pardos. Mas isso não é por querer deles, não. Foi a condição que lhes foi oferecida desde o nascimento. A ambiência no Brasil para a vida dos negros é a pior possível ainda hoje. Máxime nos salários, na convivência no serviço público e mesmo na iniciativa privada. Já começando por aí, com salário menor do que aquele dito branco. E no Brasil existe uma coisa, principalmente em algumas regiões, a negação. Muita gente não quer ser afrodescendente. Tem local por aí que o cafuso, que é um pardo bem arrojado, se declara branco. Mas também não é culpa dele, é culpa do sistema. Que a perseguição é tão grande que às vezes a pessoa se nega ao seu próprio direito de ser o que é. Meus amigos, o Brasil vive, eu acho, que um impasse muito grande por não reconhecer a comunidade negra como uma comunidade, como participante, como parte da comunidade brasileira com todos os direitos e deveres. São 54% de afrodescendentes no Brasil, da comunidade, da população. Esse é um índice que não pode ser desconhecido pelo número principalmente, mas também pelos direitos inerentes que eles têm. São seres humanos, nossos irmãos, nossos patrícios, que têm que receber do Estado brasileiro o seu verdadeiro valor. Além do próprio Estado brasileiro, da comunidade nacional como um todo. Não podemos excluir as pessoas só pela cor da pele. Na pessoa, o valor que prevalece é o caráter. É o caráter. Seja ela de asiática, europeia, africana, indígena, de qualquer origem. É o caráter que predomina, que prevalece. Meus amigos, eu abordo esse assunto hoje, aqui no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, né? Porque é um assunto que me interessa muito. Já abordei aqui na Tribuna Política, em outro título, chamado Negro no Brasil, aonde eu relato de forma mais abrangente as condições do negro hoje no Brasil. É triste essa perseguição. É uma perseguição sem justificação. Uma perseguição que não leva a nada a não ser sofrimentos desnecessários. Então o governo tem que reconhecer, primeiramente o governo tem que reconhecer o valor da comunidade negra, da comunidade afro, da comunidade indígena, enfim, das minorias no Brasil.
porque são parte significativa do povo brasileiro e que não podem viver à margem das políticas para a sociedade como vivem. Meus amigos, é bom que todos acordemos e nos irmanemos com nossos irmãos para um futuro melhor do Brasil. Porque se continuar como está, o ódio vai crescer e não deve desaguar em um bom termo. Não deve. Então temos que respeitar todos com seus devidos direitos, sem querer limitar, sem querer excluir as pessoas por causa da cor da sua pele, da sua origem ou do seu credo. Meus amigos e minhas amigas, é bom que o povo brasileiro tenha essa consciência. É impossível convivermos hoje excluindo, principalmente os negros, a comunidade negra da vida social. E hoje ele já tem a consciência que o negro não tem que participar só da cozinha, não. Tem que participar dos palácios, tem que participar onde o seu mérito pessoal o leve. Mas temos que acabar com as barreiras que impedem que o negro no Brasil cresça e floresça com o seu próprio talento. Porque não adianta ter só o talento, o seu mérito pessoal. Tem que ser reconhecido. Mas aqui no Brasil é ao contrário. Aqueles que se acham europeus, que se acham brancos, sempre abafaram e abafam o mérito, as qualidades positivas dos negros. É por isso que estamos com a situação que estamos. Os presídios lotados de negros. Lotados de negros. A desigualdade nos salários, a desigualdade em tudo. É terrível. É terrível se constatar que o DNA dos antigos senhores de escravo no Brasil continuam por aí tentando manter o estado quo ante escravocrata na sociedade brasileira. Isso não é possível, isso é pior que o nazismo, isso é pior que o fascismo. É uma situação vergonhosa para o Brasil, a questão do racismo, a questão do preconceito racial. Mesmo porque no Brasil é muito difícil ter alguém que não tenha a miscigenação afro. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. E se existir uma minoria muito mínima. Minha gente, acordemos todos para uma vida melhor junto aos nossos irmãos, de coração aberto e permitindo, dando a oportunidade a todos de se desenvolverem de acordo com os seus talentos, com o seu mérito.
Vamos em frente, porque o Brasil precisa de unidade. O Brasil precisa do seu povo atuante. E dividido, uma casa dividida não prospera, já diz a palavra de Deus. Não prospera. E o Brasil não pode continuar dessa forma, porque a divisão vai se acirrando à medida que os negros, que as minorias vão tendo consciência do seu valor, dos seus valores, dos seus valores negados. Vamos abrir o coração e todos no Brasil lutarmos por um país igual, de igual oportunidade realmente. Muito obrigado.